Eu quero contar para vocês um pouquinho de história. A história que começou há cerca de 5 anos atrás. E eu creio que a melhor forma de começar a contar essa história, para vocês entenderem um pouquinho, eu vou passar um filme para vocês que me foi apresentado por um rabino e disse: olha a nossa história. E vocês vão entender um pouquinho enquanto o vídeo vai passando, nós vamos conversar. Existia um rabino por aí que era considerado um louco, um doido. E as pessoas olhavam para ele e diziam: o que esse cara pensa que faz? E como todo doido, é muito criticado por aqueles que estão olhando. Mas um dia um outro doido viu aquele ser agindo daquela forma e disse: aí, é o que nós precisamos. E ele se juntou e os dois começaram a agir em conjunto. E daqui a pouquinho entrou mais um. E daqui a pouquinho outros começam a perceber que isso pode fazer sentido para a vida deles. E as pessoas começam a entrar nesse fluxo, nesse fluir, de uma forma aonde, se eu posso pensar, há uma conexão entre o primeiro que mostra um caminho e que consegue um seguidor, que começam a seguir com outros seguidores. E daqui a pouco isso se torna não mais um único doido fazendo algo, mas acaba se tornando um padrão para muitos outros. A Brit Braha não é diferente do que está acontecendo aí. Há cerca de 5 anos atrás eu encontrei um rabino que ousava ensinar pela internet que desde o primeiro momento, quando nós nos encontramos, mostrou ter algo diferente de tudo aquilo que eu conheci na minha vida judaica. E eu resolvi seguir isso. E com isso surge a Brit Braha Brasil. E disso começam a surgir outras pessoas que começam a atuar e pensar e viver de uma forma similar. Eu creio que um dia nós vamos ser esta grande multidão. Nós ainda não somos. Nós somos ainda um grupo pequeno, mas com um grande potencial. E essa estrutura toda, ela começa com simplesmente uma questão: acreditar. Nós temos no nosso meio judeus e nós temos no nosso meio não judeus, pelo menos oficialmente. Porque tanto eu quanto o rabino, nós cremos que todas as almas judaicas estavam no Sinai. E de um momento ou outro ela começa a clamar para voltar, para retornar, para fazer esse retorno ao seio da onde saiu. E essas são vocês. A grande questão é quanto se realmente acredita que isso a qual vocês têm é importante. Uma das coisas que eu discordo do meu rabino: a Brit Braha não é
a pior organização judaica que existe, tirando todas as outras. Que há um jogo de palavras. Para mim, a Brit Braha é a melhor organização judaica, não tirando todas as outras. Porque nenhuma outra organização judaica dá o que a Brit Braha dá. E eu digo isso porque eu vejo o que a Brit Braha faz pelas pessoas. De pessoas chegando e dizendo assim, muito mais do que o ensinamento que eu recebi, foi o exemplo que me ensinou. Quem esteve em janeiro aqui, ouviu José Reuteberg dizendo: eu já fui em diversas sinagogas no país, de norte a sul. Eu já fui em diversas sinagogas pelo mundo. E eu nunca me emocionei com um serviço religioso como o que eu presenciei aqui. E nesse congresso, nós ouvimos a mesma coisa, através do pai do Guilherme, que disse: já fui em todos os tipos de sinagoga, ortodoxas, conservadoras, reformistas, não só no Brasil, mas pelo mundo. Mas eu nunca vi um serviço tão bem conduzido, tão bem estruturado como vocês têm aqui. Nós não somos uma mera organização judaica. Tudo que nós fazemos, todas as coisas que nós enfrentamos, as batalhas, as lutas, o escárnio de diversas comunidades judaicas, todas as lutas que o Rabino já enfrentou junto ao movimento reformista, para ser o que nós somos, eu digo, vale a pena. Vale a pena quando nós vemos vocês. Vale a pena quando nós vemos uma pessoa retornando à essência daquilo que fisicamente a essência daquilo que a alma, o espírito dela clamava há tempos. Eu não digo que isso não nos traz frustrações, não traz. Porque na grande maioria das vezes vocês notam que nós não abrimos o Aron HaKodesh para tirar o rolo da Torá, simplesmente porque é impossível tirá-lo, porque não tem 10 judeus junto na sinagoga e online, porque nós não consideramos minyan somente o que está presente, porque se vocês estão lá, para nós vocês estão presentes. A imagem de vocês está sendo projetada na sala da sinagoga através do projetor. Então, para nós, isso conta minyan. Porque o espírito, a alma, transcende a tudo. Ela não tem tempo e espaço. E nos frustra porque em 2013 nós trouxemos para dentro do povo 16 pessoas. Em 2015, nós não tivemos o congresso, foi em janeiro de 2015, nós trouxemos mais 7 ou 8 pessoas. Em 2016, em janeiro, nós trouxemos mais umas 6 ou 7 pessoas. Ou seja, são mais de 30. E nós não conseguimos ter 10 em Bruna. Nós ainda hoje não conseguimos fazer o que está lá. Mas o que nos enche de alegria é ver pessoas como Ronald, que permaneceu, que veio, se formou, deu a luta, tirou todas as estruturas e
contra tudo que ele podia, ele se permaneceu firme e está firme até aqui. E aí a esposa diz assim, eu também quero esse caminho. Porque ela vinha junto, ela acompanhava o marido. Eu tenho certeza que ela viu algo nessa comunidade que a fez tomar essa decisão. Ao José Lúcio, permanece firme, o Glauco, que era um dos poucos da primeira leva. Da primeira leva só sobrou 2. Ele é um. E aí eu fico olhando e fico pensando, e é uma coisa que o Rabino sempre fala, como nós vamos fazer essa organização crescer? Eu não tenho resposta. A minha única resposta é, vamos continuar dançando como louco. Porque os outros loucos vão se unir. E aqueles que se dizem normal, daqui a pouco vão levantar do gramado e vão perceber que a loucura não é loucura, é a sanidade, é a cura. Toda a comunidade judaica que nós já trouxemos para cá, ficaram surpresos com o nível de judaísmo que nós temos. E eu estou falando isso para vocês entenderem verdadeiramente aonde vocês estão. E sim, nós esperamos muito mais de vocês. De comprometimento. De começarem a arrancar a camisa e dançar também. Assim como o Rabino faz, assim como eu faço, assim como a Camila faz. Não é figurado, não. É o dele real. Eu quero ver o dele real. Vai dar. A essência da Brit Brahá sempre foi de pregar um judaísmo acessível. Nós, desde o princípio, fomos uma organização judaica, liberal, reformista, progressista, qualquer um dos nomes que vocês queiram dar, porque é tudo a mesma coisa. No entanto, vocês podem perceber que o judaísmo reformista no Brasil não é igual ao judaísmo reformista nos Estados Unidos. Não estou aqui para julgar porque cargas d'água um rabino se forma na mesma turma que o nosso rabino e chega para o Brasil e se torna fechado dentro de uma comunidade que ele poderia influenciar para se abrir, mas ele prefere fechar ela ainda mais. Ele deve ter as suas razões. Mas saibam que o judaísmo que a Brit Brahá prega não é o judaísmo da ARI, não é o judaísmo da CJB, não é o judaísmo da CIP, não é o judaísmo da CIP, não é o judaísmo da Querrilá de Curitiba, não é o judaísmo de Pernambuco, não é o judaísmo de nenhuma comunidade reformista que vocês encontram no Brasil. Mas também já não é mais um judaísmo que era feito nos Estados Unidos. Porque hoje o judaísmo reformista, como um todo, se desviou do caminho que ele tinha. E está prezando por algo que deveria ser uma exceção, como um padrão para todos os outros. Nós não somos contra de casamento misto. Nós não estamos contra de uma pessoa ter uma opção sexual diferente da minha. Nós não somos contra de uma pessoa ter ideias políticas diferentes que eu tenho. Porque isso são simplesmente questões de decisão individual. A função nossa como organização, como instituição,
minha como presidente da organização, do Rabino como líder religioso da organização, é de acolher todos aqueles que querem estar conosco. E nós talvez falhamos, mas nós buscamos fazer isso com todos. Nunca ninguém foi rejeitado por nós. Nunca ninguém foi maltratado para ver se tinha caráter para ser um judeu. Vamos humilhá-lo 3 vezes. Porque a nossa essência é uma essência de acessibilidade, que é o título do livro do Rabino. Judaísmo acessível. E nós precisamos começar a repensar que tipo de judaísmo reformista, progressista nós somos e nós devemos avançar. Na minha concepção, Sharton, como presidente da Brit Braha, como presidente da CIL, é que nós devemos voltar para a origem do movimento reformista, tirando algumas coisas. Porque naquela época eles precisavam afrontar o status quo. Então vamos fazer a reunião de fundação com uma cascata de camarão. Eu não acho isso correto. Mas eu acho que a essência daquilo que era um judaísmo ético, um judaísmo de essência moral, de integridade, um judaísmo que pensa em tzedakah. E quem pensa em tzedakah pensa em tikkun olam. Quem pensa em tzedakah pensa em teshuvah. Quem pensa em tzedakah pensa em tefilá. Todos os T's. Ser judeu é muito mais do que usar kippah. Ser judeu é muito mais do que acender velas de Shabbat. Ser judeu é muito mais do que vir a um serviço religioso, seja na sinagoga fisicamente ou seja virtualmente. Ser judeu é tudo isso. Mas isso, gente, é o mínimo. É o mínimo que eu, como judeu, preciso fazer. A minha tzedakah para Brit Braha, a minha contribuição para a CIL, é o mínimo que eu posso fazer. Vir na sinagoga é o mínimo que eu posso fazer. Acender as velas de Shabbat com minha esposa, os meus filhos, é o mínimo de mim como judeu. A coisa começa a complicar e se tornar uma estrutura verdadeiramente judaica quando eu começo a me importar com o outro, com as necessidades, com as angústias, com os anseios, com as dores. Mas nem eu nem o Rabino temos o poder da bola de cristal, de saber o que está acontecendo com vocês. É diferente se vocês estivessem aqui em Londrina e nós tivéssemos mais contato, é mais perceptível. Mesmo que a pessoa não fala, você olha e você percebe que a pessoa está com algum problema. Como hoje, o Heraldo entrou, teve problema com o peixe, ficou enjoado, ele sentou, vi que ele estava mal, chamei ele lá para fora e eu vou auxiliá-lo. Por quê? Porque é um papel que me cabe. Porque um irmão, um amigo, alguém que é da minha comunidade não está bem. E ajudar, auxiliar, da forma que nós temos, e cada um tem os seus meios de poder fazer isso, é o mínimo que nós podemos fazer. Não importa se ele está entendendo ou não o que aconteceu com ele. O que importa é como ele está. Não importa
a mão que vem ajuda. Importa que a mão seja estendida e a ajuda seja dada. Por mais que a pessoa não entenda, não compreenda, o nosso dever como Yehudi é estendê-la, não escondê-la, como muitos o fazem. Eu quero que você saiba que hoje, muito diferentemente de alguns anos atrás, e não é quando eu era criança pequena lá em Barbacena, não. Há muito pouco tempo atrás, a Brit Brahá era muito mal vista no meio judaico por pessoas medíocres, hipócritas, que falavam mal, sem conhecimento. E eu comecei a sair das fronteiras da Brit Brahá. E o meu rabino ficava preocupado com que iam me escrachar, me esculachar. Mas já fazem isso. Tanto faz virtualmente, pessoalmente. A única coisa que eu jamais admitiria é que eles falassem mal do meu rabino pessoalmente. Porque se virtualmente ele já fala e eu sento o cacete, ia levar um campeão de conflito, né? E eu comecei a sair das fronteiras da Brit Brahá. E eu vou, e sempre que eu tenho oportunidade, sempre que eu viajo, eu procuro ter um tempo para visitar outras comunidades. E hoje nós já ouvimos, nossos membros, vários já ouviram de muitos outros judeus de outras comunidades dizendo assim: já estão, o que falavam de vocês já não é a mesma coisa. As pessoas já estão percebendo que nós não somos um fogo de palha. Que não adianta quão mal eles falam, quanto tentam denegrir a imagem da organização, a imagem do nosso rabino, a minha própria imagem, essa organização continua crescendo. E sim, trazendo pessoas para dentro do povo. E pouco me importa se lá fora eles digam que vocês são convertidos. Porque para mim, para o rabino, não existe nenhum judeu convertido. Existem pessoas em processo e existem Yehudi. E que vocês que já estão para dentro saibam disso. Não importe quem fale, vocês são judeus. E vocês têm muito mais conhecimento, não só os que já são judeus, mas os que estão em processo, do que a grande maioria do judeu que se diz de J maiúsculo. E eu não tenho um pingo de dúvida disso. E quem duvidar, lá de fora, eu mando ele pegar o melhor da sinagoga dele e eu coloco qualquer um de vocês à escolha deles. E eles vão passar vergonha. Porque o judaísmo que este homem ensina para nós é muito, muito à frente do que vocês vão aprender em qualquer outra sinagoga. Ser judeu reformista não é ser judeu que pode fazer qualquer coisa. Você quer comer carne de porco? O problema é seu, meu querido. Ser judeu reformista, no meu entendimento, é ser o judeu que pensa, que tem análise crítica, que pondera. Ser judeu, para mim, reformista, significa que a cada dia eu tenho que me tornar um ser humano melhor. Para que eu possa fazer Tikkun Olam, retificar esse mundo. E esse mundo ele precisa ser retificado primeiro dentro de mim. Porque daí os meus filhos vão seguir o exemplo. E os seus colegas, os colegas deles,
vão ver que existe algo diferente. E eu, Camila, como judeus, quando estamos trabalhando nas nossas profissões, a Camila como secretária e eu como treinador, e eu estou dentro de uma sala, eu sempre dou um jeito de encaixar alguma história judaica. Eu nunca escondo a minha identidade. E sempre tem pelo menos uma pessoa que chega em mim e me faz perguntas de essência judaica. Poxa vida, e com admiração. Como vocês fazem isso? Aí eu sento com ela e eu explico. Eu espero que chegue o dia a qual vocês enxerguem aquilo que eu enxergo em vocês. E eu tenho certeza que o nosso rabino também enxerga. Pessoas que têm um potencial incrível e nós podemos ver nas palestras que vocês deram. Um potencial incrível de se tornar algo muito maior, algo muito mais belo. Quando vocês acreditarem verdadeiramente em duas palavras, Ani e Yehudi. Eu sou judeu. Não judeu com J minúsculo, judeu com J maiúsculo, isso é besteira. Eu sou judeu. Em todo o meu ser, no meu corpo, na minha mente e no meu espírito. E não importa o que os outros digam, não importa o que os outros façam. Essa é a verdade que existe dentro de cada um de vocês. Ani e Yehudi. Essas duas palavras em hebraico têm um sentido muito forte, porque ela mostra identidade. José Lúcio trabalha psicólogo e dentro da psicologia, dentro da ciência humana, nós sabemos que o verbo ser é um verbo extremamente poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. Porque se você diz para você, eu sou incapaz, você dá sempre tudo o que você faz dá errado. Porque ser é identidade. E quando eu digo Ani Yehudi, eu estou afirmando a minha identidade. Eu estou afirmando quem eu sou. Eu estou afirmando como eu me comporto. Eu estou me afirmando em quem eu creio. Eu estou afirmando que eu creio nos 5 livros nos dados por Moshe. E eu não quero saber se esses livros foram escritos em épocas muito posteriores ou não. Que tudo indica que sim. Mas a verdadeira fé é, mesmo achando que isso é verdade, e eu acho que isso é verdade, não tira a essência de que aquelas palavras lapidam o meu caráter como judeu. Não importam se essas palavras foram escritas 500 ou 1000 anos depois que Moshe deixou esse mundo.
a essência de manter-se firme, firmeza. Não importa se Deus está silencioso para comigo, minha emuná mesmo assim acredita que sim. Porque às vezes o meu pai fica de mal comigo e ele não fala comigo. Nem por isso ele não perde a essência de ser o meu pai. Às vezes a minha mulher não quer falar comigo. E nem por isso tira a essência de que ela é a minha esposa e de que ela existe. Mas a grande questão que está, e talvez valha a pena nós refletirmos, é por que a minha esposa para de falar comigo por um tempo? Por que meu pai para de falar comigo em algum tempo? E com certeza a única resposta que eu vou encontrar é porque eu não fui um bom marido e eu não fui um bom filho. E por isso ele se cala. Então, se Deus está calado para comigo, é porque eu não estou sendo um bom Yehudi. Porque como o nosso rabino falou hoje de manhã na Drashá, toda oração é ouvida, mas Deus pode dizer não para o meu corpo. Mas eu tenho certeza que Ele sempre diz sim para a minha nefesh, a minha alma, o meu espírito. E quando nós soubermos casar corpo e espírito verdadeiramente, fazer com que essas duas essências coabitem, então nós conseguiremos a plenitude do que nos foi proposto. Esse é o nosso caminho. Eu creio que comer kashrut, ou aquilo que o Eterno diz que nós devemos comer, não é simplesmente para qualquer outra coisa a não ser dizer assim: lapida o teu caráter. Comer camarão é bom? Eu já comi, é bom. Comer um salami italiano bem fininho, um pãozinho quentinho, descendo do forno, um queijinho, uma alface, um tomate, maionese, é delicioso. A grande questão é a minha essência. Muitas vezes a gente tem que deixar de lado prazeres para atingir um nível mais avançado. Por isso eu acho importante kashrut. Não selo rabino. Assim como eu creio que as pessoas cometem muitos erros interpretando aquilo que chamam de Novo Testamento, nós judeus cometemos muitos erros também, muito semelhantes a eles. O Novo Testamento tem uma parte que diz assim, que é o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Vamos decidir quem é judeu. Uns querem circuncidar, outros não querem circuncidar. Então façamos o seguinte: a pessoa deixa de ir para o puteiro, para de comer carne sufocada e de comer o sangue. E aí as pessoas dizem: tá aí, isso é ser judeu, é ser cristão. Mas esquece que 1 ou 2 versículos abaixo diz assim: porque todas as demais coisas lhes são ensinadas nas sinagogas todo sábado. E nós muitas vezes olhamos Levítico 11 e lá tem tudo que pode e tudo que não pode. E aí a gente fica buscando um monte de artifícios. Ah não, porque o porco naquela época era criado lá no meio da bosta, aí a carne ficava contaminada, aí podia dar o bichinho na cabeça, o sujeito ficar doido. Não tem nada a ver com isso. Lê uns versículozinhos abaixo: para que vocês sejam santos porque eu sou santo.